Fala galera, eu sou Bruno Zanardi e esse aqui é o Investe Bola, o programa onde educação financeira e futebol fazem tabelinha. E aí pessoal, como é que vocês estão, beleza? O goleiro já está posicionado, a defesa pronta. Gostaram do one-two que a gente fez com o pessoal da JFK? Vai ter mais, hein? Cada vez que eu falar de um ativo aqui, a gente vai fazer esse 1-2 aí com o pessoal da JFK. Bom, pessoal, agora a gente vai montar o nosso meio-campo. O nosso meio-campo ele vai ser composto pelos FIIs. O que são FIIs? São os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos onde os investidores se juntam para comprar títulos de renda fixa, terrenos e imóveis atrelados ao mercado imobiliário. E isso faz com que você tenha uma renda mensal. Para que o fundo não tenha que tirar esse dinheiro, você negocia através da Bolsa de Valores. Então o dinheiro continua sempre no fundo para o fundo ficar alocado e manter os imóveis que ele acabou de adquirir. Por lei, os fundos são obrigados a distribuir 95% dos seus rendimentos semestralmente. Porém, para ficar uma coisa mais interessante para o investidor, eles distribuem mensalmente e aí você acaba ficando com um aluguel. Então é quase como se você tivesse um imóvel. Na verdade, você tem um imóvel. Você tem vários imóveis que são atrelados a esse fundo. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco das características dos fundos imobiliários aqui. O fundo imobiliário ele é negociado na Bolsa de Valores, né? Seu ticker são 4 letras maiúsculas, advindo do número 11 no final, e são negociados em reais com 2 casas decimais de centavos ali. Ele é negociado em um lote, então toda vez que você compra um fundo, um ticker, você tem que comprar 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, daí vai da sua necessidade. Ele demora 2 dias para ter liquidação, então fica aqui a dica, ele não serve como reserva de emergência, ele demora 2 dias para cair na tua conta e ele é uma renda variável, ele sofre muita oscilação do mercado, então ele não serve como reserva de emergência, fica a dica aí para nós. Qual é a diferença dos fundos imobiliários para os imóveis? Primeiro é burocracia. Rapidamente no seu home broker da sua corretora você consegue adquirir lotes de alguns fundos imobiliários. Então você diminui essa tua burocracia com inquilinos, você tem que cobrar os inquilinos. A maioria dos fundos imobiliários eles são geridos por pessoas competentes, por gestores. Tem a liquidez, então facilmente você também consegue vender frações dos seus fundos imobiliários. Então, diferente de um imóvel, você fala, pô, eu não preciso de vender todo esse imóvel. Eu queria vender só o banheiro agora para atender essa necessidade. Você não consegue. No fundo imobiliário você consegue vender uma fração disso. A diversificação, então você aí da tua região, você consegue possuir imóveis no Brasil inteiro, porque os fundos atuam no Brasil inteiro. Então esses são os benefícios dos fundos imobiliários comparados com o imóvel. Ah, então eu nunca mais vou ter imóvel? Não. Estratégias diferentes de investimentos. Depois a gente vai falar sobre isso aí. O benchmark dos fundos imobiliários é o IFIX, que é uma carteira montada para você ter ela como uma referência de como anda o mercado dos fundos imobiliários, certo? Os fundos imobiliários, ele apresentam uma volatilidade menor que o Ibovespa. E por ele apresentar essa volatilidade menor, associado a esse ganho mensal de dividendos, foi por isso que eu coloquei eles como o nosso meio campo. Seria mais ou menos aquele volante que sempre está na zaga para ajudar, ao mesmo tempo aquele meia que sempre pisa na área. Então você acaba tendo um pouco da renda fixa, tem muitos FIIs atrelados à renda fixa, as rendas fixas imobiliárias, e também tem a parte da ação ali que valoriza a cota, bem como você também ganha os dividendos. Foi por isso que eu coloquei eles como nosso meio campo. Sobre as características dos nossos jogadores aí, dos nossos fundos, eles podem ser fundos de renda, também conhecido como fundos de tijolos, onde os fundos compram os imóveis e colocam para alugar. O mais tradicional, que são fundos, eles podem envolver agências bancárias, hospitais, educacionais, lajes corporativas, pode envolver também galpões logísticos. Esses são os fundos mais conhecidos. Temos os fundos de desenvolvimento, que são fundos que compram o terreno e constroem, e aí eles podem alugar ou vender. Temos os fundos de papéis, que são atrelados à renda fixa imobiliárias, CRIs, CRAs. Temos os fundos híbridos, que envolvem os tijolos e os papéis no mesmo fundo. E temos os fundos de fundos, conhecidos como FOFs, que são fundos que investem em outros fundos. Veja quantos atletas de meio campo aí a gente consegue colocar nesse nosso time, viu? Importante a gente entender cada característica para poder montar o melhor time possível. Antes de adquirir nossos fundos imobiliários, nós temos que prestar atenção em algumas particularidades. A administração, quem é a instituição financeira por trás do fundo imobiliário? Gestor, quem é o gestor que vai cuidar desse fundo? Taxa de administração, a taxa de administração é um percentual dos recebíveis que já fica para o fundo, certo? E é o ideal que ele não passe de 2%. Esse dinheiro já é retirado antes da divisão para os cotistas. Então, quando você recebe o teu fundo imobiliário, você já recebe ele líquido,
já sem essa taxa. E tem a taxa de performance, que é um percentual a mais que o fundo cobra quando ele atinge ou bate uma meta, às vezes atrelado ao IFIX, às vezes atrelado ao IPCA. Tem que ficar de olho nessa taxa. Essa taxa só é cobrada quando essa meta é ultrapassada. Quando não é ultrapassada, essa taxa não é cobrada. Mas é sempre bom ficar de olho, porque tem os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que o cara, tendo essa taxa, o cara vai querer fazer uma melhor gestão, a gente tem que ficar de olho para ver se essa taxa não é muito alta aí. Também é importante ficar de olho na gestão do fundo, se é uma gestão ativa ou uma gestão passiva. Gestão ativa facilita para os gestores ter mais liberdade na hora de ele fazer alocações e pensar na estratégia do fundo. Gestões passivas precisam de assembleia, onde os cotistas eles têm que entrar em votação para saber o que será feito desse fundo. Logo, se você não tem tempo de ficar analisando isso aí, busque ativos com gestões ativas, certo? Também é importante você ficar de olho se os imóveis dos fundos de tijolos são monoimóveis ou multiimóveis. Monoimóveis é um só imóvel, então ele fica muito atrelado a um inquilino só. O multiimóveis, primeiro pela diversificação da região, que pode abranger o Brasil inteiro, ele também, caso o inquilino saia, a taxa de vacância eles conseguem dar uma controlada. Fique de olho também nessa taxa de vacância. É muito importante você pegar fundos onde a taxa de vacância ela é reduzida. Assim como a gente falou do monoimóvel e multimóvel, isso vale para os inquilinos também, monoinquilino, multi-inquilino, certo? Monoinquilino, você alugou para só uma empresa, só uma pessoa, quando ela sair, se o mercado não tiver aquecido, você pode sofrer e baixar a sua rentabilidade. Multi-inquilino, você acaba diversificando um pouco mais a sua carteira, então quando algum setor da economia não está legal e acaba perdendo os inquilinos, os outros inquilinos pelo menos não vão sair aumentando a taxa de vacância assim. Fica de olho também se o imóvel, o fundo que você está comprando, ele é totalmente designado a uma só empresa ou buscou assim essa diversificação dentro das empresas aí. Bom, para finalizar, vamos falar sobre o contrato atípico e típico. Contrato típico são contratos curtos com multas menores, então acaba assim facilitando para o inquilino se ele quiser desocupar o imóvel. Os contratos atípicos são contratos mais longos e com multas mais pesadas. Então, na maioria das vezes, esses contratos, quando o inquilino quer se desfazer do imóvel, ele tem que pagar o contrato inteiro, certo? Fica aqui a minha dica sobre os fundos imobiliários, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre os fundos. Ainda bem que o Guedes não conseguiu tributar os dividendos, porque imposto é roubo. E fica de olho aí no nosso campinho com os fundos imobiliários fazendo o nosso meio de campo. Beleza, pessoal? Gostou do nosso meio de campo aí? Certo? Próximo programa a gente faz aquela tabelinha com o pessoal da JFK. Fica de olho, dá o seu like aí e compartilha. Valeu, obrigado!